Oi pessoal, nessa videoaula eu vou falar sobre os alimentos, a sua composição, um pouco sobre os carboidratos, proteínas, sobre as gorduras, as fibras e a ingestão de açúcar e gordura dos alimentos. Falando um pouquinho agora sobre a escolha dos alimentos, existem 4 categorias de alimentos segundo o tipo de processamento empregado na sua produção. O primeiro deles são os alimentos in natura, ou também minimamente processados. Tem também os ingredientes culinários como sal, açúcar, gordura e os óleos. E os alimentos processados e os alimentos ultraprocessados. Falando um pouco sobre alimentos in natura, o que são? Os alimentos in natura são obtidos diretamente de plantas ou de animais. Eles são adquiridos para o consumo sem que tenham sofrido qualquer tipo de alteração após deixarem a natureza. Alguns exemplos são os legumes em geral, verduras, frutas, raízes como cenoura, beterraba, nabo, rabanete, batata doce, tubérculos também como batata, mandioquinha, cará, inhame. Então, existe uma enorme variedade desses alimentos que podem compor uma alimentação enorme, podem diversificar bastante. Então, o recomendado é que faça de alimentos in natura a base da sua alimentação. Falando agora sobre os alimentos minimamente processados, eles são aqueles que sofrem algum tipo de processo mínimo, como limpeza, remoção de partes, secagem, embalagem, pasteurização, resfriamento, congelamento, moagem e fermentação. Esses processos são processos mínimos que servem para aumentar a duração dos alimentos in natura, preservando-os e tornando-os mais apropriados para o armazenamento. Então, os exemplos são, como mostrado nas imagens, são o iogurte, o leite, as carnes em geral de porco, gado, pescados, o arroz branco, integral, de todos os tipos, e os feijões de todas as cores. Os alimentos minimamente processados podem também abreviar as etapas de preparação, como limpeza e remoção de partes não comestíveis, e também facilitar a sua digestão, tornando mais agradável ao paladar, como moagem e fermentação. Esses processos não envolvem a agregação de sal, açúcar, óleos, gorduras e outras substâncias ao alimento original. Temos também como exemplo castanha, nozes, amendoins, farinhas no geral, mandioca, milho, trigo, ovos, leite pasteurizado, leite em pó, chá, café, frutas secas, suco de frutas, mas todos sem adição de açúcar. Temos também ingredientes culinários como sal, açúcar, gordura e óleos. Eles são produtos alimentícios fabricados pela indústria com extração de substâncias presentes em alimentos in natura ou, no caso do sal, presentes na natureza. Alguns exemplos são óleos de soja, milho, de girassol ou de oliva. Tem também a manteiga, banha de porco, gordura de coco, entre outros. Esses ingredientes culinários, se forem utilizados com moderação em preparações culinárias com base de alimentos in natura ou até mesmo minimamente processados, eles podem contribuir de forma positiva para diversificar e tornar mais saborosa a alimentação, sem que fique uma alimentação nutricionalmente desbalanceada. Temos também outros exemplos, como o açúcar branco, mascavo, demerara e também o sal fino e o sal grosso. Bom, falando sobre os alimentos processados, eles são produtos fabricados pela indústria com adição de sal, açúcar ou até mesmo de outra substância de uso culinário para tornar o alimento mais durável e mais agradável ao paladar. Temos alguns exemplos como a cenoura, o pepino, ervilha, palmito, cebola em conserva preservados em salmoura ou solução de sal e vinagre, até mesmo extratos ou concentrados de tomate, frutas em calda, frutas cristalizadas, carne seca, toucinho. Outros exemplos desses alimentos são também queijos feitos de leite e sal, ou também micro-organismos usados para fermentar o leite,
pães também feitos de farinha de trigo, água e sal, leveduras usadas para fermentar a farinha. Agora, sobre os alimentos ultraprocessados, a fabricação desses alimentos envolve diversas etapas e técnicas de processamento e muitos ingredientes, incluindo sal, açúcar, óleos e gorduras, além de substâncias de uso exclusivamente industrial. São alimentos como requeijão, refrigerante, cereais, lasanhas, produtos congelados. Os ingredientes de uso industrial incluem proteínas de soja e do leite, extratos de carne, substâncias obtidas com processamento adicional de óleos, gorduras, carboidratos e proteínas, bem como substâncias sintetizadas em laboratório a partir de alimentos e de outras fontes orgânicas como petróleo e carvão. A função desses aditivos é estender a duração dos alimentos ultraprocessados, dotá-los de cor, sabor, aroma e textura de forma que tornem eles extremamente atraentes. Então, são exemplos também pães de forma, os nuggets, salsichas e outros embutidos, hambúrguer congelado, refrigerantes, mistura para bolos, biscoitos, sorvetes, guloseimas em geral. São todos aqueles alimentos que no rótulo possuem uma quantidade enorme de ingredientes, então dá bem para observar quais são os alimentos ultraprocessados, pela alta quantidade de ingredientes que eles possuem. Essa imagem, então, é só para entender bem a diferença do alimento in natura processado ou ultraprocessado. O pêssego, por exemplo, é um alimento in natura, é a fruta em si. O pêssego em calda já é o alimento processado e o suco de caixinha de pêssego é o ultraprocessado. A mesma coisa com o milho verde, que é próprio in natura. O processado é o milho verde em conserva, que é enlatado, e o ultraprocessado é o salgadinho de milho. Assim como na carne, é in natura, a carne temperada é o processado, e o hambúrguer congelado daí já é o ultraprocessado. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os alimentos ultraprocessados e a quantidade de açúcar que eles possuem. Os alimentos processados possuem um alto teor de açúcar, um alto teor de gordura e um alto teor de sódio, que em excesso podem ser prejudiciais à saúde, e eles também têm um baixo teor de fibra, vitamina e mineral. Um exemplo de um alimento ultraprocessado que é bastante consumido é a lata de refrigerante de 350 ml, que só nela ela contém 7 colheres e meia de chá cheia de açúcar, que é o equivalente a 37 gramas. Então, imagina como se estivesse comendo essas 7 colheres e meia de açúcar puro. É a mesma coisa que tomar esse refrigerante. Então, e só nesse refrigerante já ultrapassou totalmente a recomendação diária de açúcar. Esse alimento também é bastante consumido. Numa porção de 200 ml de achocolatado em caixinha, contém 6 colheres de chá de açúcar, equivalente a 30 gramas. Então, se tu tomar, por exemplo, um de manhã e uma à tarde, já vai dar 60 gramas de açúcar só nesse alimento. O suco em pó também, um pacote de 25 gramas, contém 3 colheres e meia de chá de açúcar, que é equivalente a 18 gramas. Então, um pacote de 25, boa parte dele é açúcar puro, porque são 18 gramas só de açúcar num pacote de 25 gramas. A barra de chocolate de 90 gramas contém 3 colheres de chá de açúcar, equivalente a 15 gramas, considerando uma colher de chá cheia que tenha 5 gramas de açúcar. Então, é bastante açúcar mesmo. Bom, nessa embalagem de 121 gramas de salgadinho contém 47 gramas de gordura, que é o equivalente de 11 colheres de sopa de gordura. E lembrando que a ingestão diária de gordura é de no máximo 22 gramas. Em uma porção de 85 gramas de macarrão instantâneo contém 29 gramas de gordura, que é o equivalente a 7 colheres de sopa, considerando que uma colher de sopa contém 4 gramas de gordura. Então, considerando que a ingestão diária de gordura é de no máximo 22 gramas, comer essa porção já ultrapassou o limite diário. Em uma porção de 130 gramas de nuggets, que é o equivalente a 6 unidades,
ele contém 14 gramas de gordura, que equivale a 3 colheres de sopa mais meia de gordura. Agora eu vou começar a falar um pouco sobre a composição dos alimentos, sobre os carboidratos, as proteínas, gorduras e fibra alimentar. Sobre os carboidratos apresentam como principal função a função energética. Eles podem ser classificados como simples e complexos. Os simples são absorvidos facilmente, tendo como exemplo mel, a rapadura, balas e doces em geral. E os complexos apresentam um processo de absorção mais demorado. Como exemplo, temos os pães, massas, feijões e lentilha. Lembrando também que 1 grama de carboidrato fornece 4 quilocalorias. Existem 3 tipos de carboidratos. Os monossacarídeos, que são carboidratos simples, que atuam como blocos a partir dos quais serão formados os outros carboidratos mais complexos, como exemplo a glicose, galactose e frutose. Tem também os disacarídeos, que são formados por 2 monossacarídeos por meio de ligações glicosídicas. Com exemplo, a sacarose, que é a ligação da glicose com frutose, a maltose, que é a ligação de uma glicose com outra glicose, e a lactose, que é a ligação da glicose mais galactose. E por último, os polissacarídeos, que são formados por vários monossacarídeos unidos entre si por ligações glicosídicas. Exemplo é o amido, celulose e glicogênio. Falando ainda sobre esses carboidratos, os exemplos dos monossacarídeos são a glicose, que está presente no xarope de milho, mel, batata, arroz, entre outros, a frutose, que está presente no açúcar das frutas, e a galactose, que quando combinada com a glicose, forma a lactose, que está presente no leite e seus derivados. Como exemplo dos disacarídeos, temos as principais fontes, que são a maltose, que é a combinação da glicose mais glicose, que é o açúcar do malte, a lactose, que é uma combinação da galactose com glicose, que é o açúcar do leite, e a sacarose, que é glicose mais frutose, que está presente no açúcar de mesa, extraído da cana-de-açúcar e do mel. E os polissacarídeos, as principais fontes são no amido, e as principais fontes estão presentes em vegetais e fungos, o glicogênio, que fica acumulado no fígado, e a celulose, que é o componente da parede celular e mais abundante na natureza, presentes em hortaliças, grãos e cascas de semente e frutas. Falando agora sobre as proteínas, elas são formadas por conjuntos de aminoácidos ligados entre si por ligações peptídicas. Tem como função atuar como enzimas, como contração muscular, função hormonal, atuam também na defesa do organismo, uma vez que os anticorpos são proteínas, atuam também na coagulação e no transporte de oxigênio. Tem também os tipos de proteínas, que são as fibrosas, que é o exemplo queratina, e as globulares, que são os anticorpos. Lembrando também que 1 grama de proteína fornece 4 quilocalorias. As principais fontes de proteína são: de origem animal são as carnes, aves, peixes, leite, queijo e ovos, e de origem vegetal são as leguminosas e os cereais. Já que então as proteínas são um conjunto de aminoácidos, esses aminoácidos são divididos entre aminoácidos essenciais, não essenciais e condicionalmente essenciais. Os aminoácidos essenciais são aqueles que o nosso corpo não consegue produzir ou produz em quantidades insuficientes para sanar nossas necessidades. Devem ser adquiridos através da dieta, como por meio de carnes, entre outros. Dos 20 aminoácidos existentes, conseguimos não produzir 9, que são as histidina, metionina, isoleucina, fenilalanina, leucina, treonina, lisina, triptofano e valina. Nos aminoácidos não essenciais, eles são aqueles que nosso corpo consegue produzir, e dos 20 aminoácidos existentes, conseguimos produzir 11, que é a alanina, arginina, asparagina, ácido aspartico, cisteína, ácido glutâmico, glutamina, glicina, prolina, serina e tirosina.
E os aminoácidos constitucionalmente essenciais são aqueles que normalmente são não essenciais, mas se tornam essenciais sob circunstâncias especiais. Que o exemplo é a fenilalanina, que é um aminoácido essencial, mas que é utilizado pelo corpo para produzir a tirosina, que é não essencial. Falando agora sobre os óleos e as gorduras, elas são substâncias untuosas ao tato e ao paladar, que fixam e ressaltam o sabor dos alimentos. Possuem um valor energético elevado e servem como veículo de vitaminas lipossolúveis. O estado físico é o que diferencia um óleo de uma gordura. Os óleos são líquidos à temperatura ambiente, enquanto as gorduras são semissólidas. Lembrando também que 1 grama de gordura fornece 9 quilocalorias. Bom, os óleos e as gorduras são classificadas entre saturadas, que são gorduras que contêm maior quantidade de ácidos saturados, que geralmente são de origem animal, estão em estado sólido e possuem alto ponto de fusão. Um exemplo é toucinho, bacon e sebo. Tem também as insaturadas, que são gordura que contém maior quantidade de ácidos insaturados. São óleos em estado líquido, geralmente de origem vegetal. Como exemplo tem o amendoim, arroz, canola, milho, oliva e soja. E é recomendado que de 20 a 30% das quilocalorias da dieta sejam fontes de gordura. Existe também a gordura trans, que é o nome dado à gordura vegetal que passa por um processo de hidrogenação natural ou industrial. É considerada prejudicial ao organismo por diminuir o colesterol HDL, que é o bom, e aumentar o colesterol LDL, que é o ruim para o nosso organismo. E algumas fontes de gordura trans são os biscoitos recheados, tortas, creme, sorvete, carnes processadas, entre outros. Tem também as gorduras comestíveis, que são toucinho, bacon e gorduras de carne. Elas são encontradas retidas em rede tissular e separam-se quando submetidos ao calor, pela fusão ou pela distribuição do tecido que os envolve. Tem também os óleos e os azeites, que são líquidos à temperatura ambiente, e também podem ser aquecidos a temperaturas mais altas, sendo de mais fácil digestão do que as gorduras retidas em rede tissular. Tem também o creme de leite e a gordura da gema de ovo, que tem forma emulsionada, sendo mais fácil de digerir. Continuando nas gorduras comestíveis, tem também a manteiga, que é resultante do batido do creme de leite, é também de fácil digestão, porém decompõe-se facilmente quando submetida a temperatura acima de 120 graus. A margarina é uma gordura líquida de origem vegetal, quando hidrogenada toma consistência cremosa e sólida à temperatura ambiente. As gorduras hidrogenadas, então, são os ácidos graxos insaturados contidos em óleos de soja e que, com a hidrogenação, tornam-se ácidos saturados, transformando óleo em gordura sólida. Por fim, falando agora sobre as fibras alimentares, temos as insolúveis e as solúveis. As solúveis são elas a pectina, goma, mucilagens e algumas hemicelulose. A fração solúvel dessas fibras traz alguns benefícios à saúde, porque apresentam efeito metabólico no trato gastrointestinal, retardam o esvaziamento gástrico e o tempo de trânsito intestinal. Diminuem também a absorção de glicose e colesterol. E as insolúveis são elas, a celulose e algumas hemiceluloses também, e fazem parte da estrutura das células vegetais e são encontradas em todos os tipos de substância vegetal. Não dissolvem em água, aumentam o bolo fecal e aceleram o tempo de trânsito intestinal pela absorção de água. Então, um consumo adequado de fibras pode reduzir o risco de desenvolvimento de algumas doenças crônicas, como doença arterial coronariana, acidente vascular cerebral, hipertensão e diabetes. Bom, agora tem os tipos, as características e as fontes de algumas fibras alimentares. Na celulose, a característica dela é que retém água nas fezes, aumenta o volume e o peso das fezes, favorecendo o perissaltismo dos colos.
tem como fonte as frutas com casca, farinha de trigo, farelos e sementes. A hemicelulose aumenta o volume e o peso das fezes também, aumentando o número de evacuações, diminuindo o tempo de trânsito do cólon, e a maior parte delas são solúveis em água. Como fonte temos os grãos e cereais, farelo de trigo, soja e centeio. A pectina tem alta capacidade hidrofílica, retardando o esvaziamento gástrico, aumenta também a excreção de ácidos biliares e são solúveis em água. As principais fontes são as frutas cítricas, maçã, batata, limão, laranja, legumes e vegetais. As gomas têm alta capacidade hidrofílica, retardam também o esvaziamento gástrico, melhoram a tolerância à lactose e são solúveis em água. As fontes são farelo de aveia, farinha de aveia e farelo de cevada. As mucilagens têm capacidade geoficante, retardam o esvaziamento gástrico, reduzem o colesterol e melhoram a tolerância da glicose também, além de fixar os ácidos biliares. As principais fontes são sementes e algas. Por fim, a lignina, que não é o carboidrato, mas que é resistente à ação de enzimas e bactérias. Além de fixar os ácidos biliares, são insolúveis em meio ácido. Como fonte temos o grão integral, ervilha e aspargos. Então, muito obrigada, pessoal. Aqui eu deixo meu contato de e-mail ou telefone. Qualquer dúvida, podem entrar em contato.